Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 na distribuição da primeira camada do nosso modelo de marmorização Ubatuba. Eu quero estar mencionando para vocês uma questão que é muito interessante, importante, que é a questão sobre o ângulo da desempenadeira, o qual você está fazendo a distribuição. Imagina que isso aqui é a nossa superfície parede, a base parede, tá bom? Estou com uma desempenadeira aqui meio zoada, mas imagine que isso é a parede, a superfície qual estamos distribuindo. E esta aqui é a nossa desempenadeira que estamos fazendo a criação dos efeitos mármore. O ângulo dela, achatando na parede, ela vai ficar assim. Olha o ângulo que eu estou subindo ela, tá? Isso seria um ângulo de 45 graus. No caso, esse seria o ângulo para a gente estar distribuindo a textura, ok? Então a gente distribui a textura. Você pode estar utilizando tanto esse lado A, essa parte A da base da desempenadeira, e voltando com o outro lado também, sendo que sempre em 45 graus, ok? Acho que vocês estão vendo aí esse 45 graus aí, tá? Tanto faz de um lado, tanto do outro. E depois, né, a gente vai estar utilizando também o processo de laminar. O laminar, a gente vai estar aumentando um pouco a inclinação da desempenadeira. Então, para distribuir, você utiliza um ângulo assim. E para você laminar, você levanta o ângulo da desempenadeira, deixa ela mais de pezinha. Então, esses dois ângulos que a gente vai estar utilizando na distribuição, em questão de distribuição e compactação ou laminação da textura, ok? Vamos então ao nosso segundo vídeo na aplicação da textura marmorização Ubatuba. E vamos novamente abrir o nosso relógio. Então ele pega um pouco em cima da outra parte que já está pronta, é claro, para unir as duas, se fundir aí no nosso desenho, não é? Agora que eu já falei para vocês, mostrei para vocês aí certinho o ângulo, né, da nossa pegada na desempenadeira. Vocês estão mais familiarizados aí com o ângulo para distribuição. Então, para distribuição a gente faz um ângulo mais deitado e para laminar a gente levanta mais ele. O ângulo, né? Abrindo uma flor. Enquanto a gente distribui, ele fica todo cheio daquele efeitozinho pente fino, todo riscadinho. E a gente não se preocupa com isso agora, porque depois de laminar a gente vai isolar isso aí. Só não pode esquecer e deixar esses efeitos pente finos aí, que depois fica feio. Não fica uniforme, né? Na textura depois, ok? Vamos dando continuidade aqui ao lado. Como a textura está fresca na minha desempenadeira, eu não vou limpar ela agora. Ela está fresca, então isso permite que você continue a distribuição. A hora que ela começou a secar, aí você tem que parar e limpar a desempenadeira. Olha que bacana os efeitos. Fica como se fosse uma flor mesmo, né? Ele não dá aquele acabamento seco, né? Como se fosse uma freada brusca. Ele dá um acabamento bem bacana. Essa forma de distribuição. Esta justamente é a forma que diferencia entre um marmorato e uma marmorização. Ele tem um acabamento em flor, já o marmorato ele tem um acabamento seco, brusco, né? Olha só que bacana, vai abrindo uma flor, ó. Ok? 360, você imagina aí o reloginho. Chegou aqui, você dá uma caprichada, porque aqui justamente é a emenda, tá? Você dá uma caprichada aqui para não ficar nenhum relevo, um ressalto, vamos dizer assim, entre as duas. Então você dá tipo uma laminada, tá vendo? Inclina ela mais de pé e dá uma caprichada aqui na emenda entre as duas, para que não fique nenhum tipo de relevo. Não queremos relevo aqui. Beleza?
agora continua fresca. Vamos fechar esse cantinho aí, para depois a gente subir a câmera aí e fazer a parte superior. Vamos continuando. Abrindo a nossa flor aqui. Acabou a textura, pega mais. Acho que coloquei no lado errado, vou colocar no lado que tá fresco. A gente tá utilizando os dois lados da desempenadeira, o lado A e o lado B, né? Da lâmina. Às vezes você confunde, você coloca a textura no lado que está meio sujo, aí risca. Então tem que ficar atento aí, em questão de lado que você está utilizando na desempenadeira. Se é o lado A ou o lado B. Tá, mas tanto faz. Desde que os dois estejam limpos. Tá aí. Bom, procura deixar o mais uniforme possível. Algumas marquinhas que ficarem de falha não esquenta, depois você corrige isso, ok? Vamos subir a câmera e dar continuidade. Bom, vamos gastar essa textura que está aqui na desempenadeira. Tipo, dar uma chapada nela, né? E gasta o que tem aqui. Deu uma gastada, agora eu faço uma limpeza, né? Feito aí a limpeza, enxuguei, deixei ela sequinha e vamos continuando então com essa parte superior aí na distribuição, colocando aí umas 2 pazinhas. Até colocar mais uma, vai, 3 pazinhas aqui de textura e vamos abrir novamente a nossa flor aqui. Enquanto isso, eu estou distribuindo essa parte da flor. O que está acontecendo aqui embaixo? Está secando, está no processo de cura, mas o processo de cura está sendo lento, muito lento, porque a espessura está meio concentrada e porque é a primeira demão, né? Esse processo de cura dela, de secagem, é uma variável, né? Dependendo das condições climáticas do momento, se você está aplicando num local bem arejado, se o clima aí do tempo está meio úmido, se está um dia bem ensolarado, né? Um ar bem arejado, não úmido, né? Isso contribui também, é claro, para o processo de secagem, ou adiantando ou, né, demorando aí, retardando o processo de secagem da textura, dizendo-se então na questão de condições climáticas, né? Baseando-se aí nas condições climáticas. Isso pode variar. Mas, né, a gente pode estar acelerando esse processo de secagem com o nosso soprador térmico aí, caso a gente queira um processo mais rápido. Não tem problema nenhum se você fizer isso, como você viu aí no vídeo anterior. Ok, tá todo cheio de fio de pente fino aqui, efeito pente fino, mas não tô nem aí, não me preocupo com isso agora. Como a minha desempenadeira está totalmente fresca aqui, eu dou continuidade na aplicação da textura, porque eu sei que ela não vai arranhar. Se ela está fresca, ela não vai arranhar. Vamos abrir mais uma flor aqui. Fazer aqui as duas se unam uma à outra. E agora é só matar esse pedacinho aqui e acho que eu vou, é claro, colocar um calor aí para acelerar esse processo de cura, para já começar um processo de laminar, compactar aí, para não perder muito tempo, né? Fechar aqui, chegar até na fita, né, para não ficar falha depois.
prontinho, tá? Eu vou finalizar essa parte superior aqui, que ficou meio... Faltou só um pedacinho na parte superior. Aí depois a gente volta aqui nessa parte aqui pra terminar. Ok? Agora a gente vem meio que uniformizando, tá? Como um todo. Mas é com o mesmo processo de abrindo uma flor. A gente abrange mais uma área maior. Começou a secar e arranhar, tem que limpar, não tem jeito. Pronto, tá bem limpinha. Mas ela está muito fresca, então em casos assim não há o porquê você querer persistir que ela entre no processo de secagem agora. É bom você dar um tempo. Deixa ela quietinha e depois você volta. Você só dá uma uniformizada nela, né? Como um todo aí. Depois você volta. Removendo os efeitos de pente fino que fica. Prontinho. Vamos deixar ela dar uma secada agora aí. Bom, aluna, é isso aí. Já passou-se alguns minutos e vamos iniciar o processo de laminar ou compactar agora a textura, tá? Devagarzinho, ver se ela permite. Começa a puxar para uma distribuição, uma compactação aí. Devagarzinho ainda. Tem lugares ainda que elas estão... Lugares, né, que elas estão ainda seca, não permite. Ela começa a rasgar se você aumentar a pressão. Então você tem que ir de boa no meio termo, ver se ela permite. Volto a dizer. Então às vezes já acaba até sendo meio repetitivo, mas é para vocês se ligarem aí e ter como uma revisão, tá bom? Tenha como uma revisão isso. Não aumente a sua pressão, sua força, se ela ameaçar rasgar. Ameaçou rasgar? Abandona o lugar, sai dali, vai para um outro lugar, vai com uma forcinha meia de boa ainda, só mais redistribuindo, vamos dizer assim, textura. Ok? Aí, quando ela permitir que você vê que você vai aumentando a sua força e ela não está ameaçando a rasgar, aí você pode botar uma força total aí. Uma pressão bem bacana no punho, no braço, e fazer uma vitrificação, que nem aqui embaixo, ó. Aqui onde a gente começou já está bem seca, tá? Começou a juntar isso na desempenadeira, ó. Isso aqui arranha tudo, tá bom? Então fique esperto com isso. Ela vai tipo removendo e deixando uns grumos na sua desempenadeira. Você tem que retirar isso daqui dela, senão vai rasgar tudo a sua textura, se você deixar acumular isso. Beleza? E volta lá, vamos lá o nosso processo. Ó, você deu uma passadinha de leve, ela ameaçou rasgar, abandona. Sai fora daí que é bucha. Ela não está aceitando. Você só passa de boa assim, ó. Ameaçou rasgar, pula fora. Vai no outro lugar. Aí se o outro lugar aceitar, beleza, você continua ali, senão você pula fora também. E assim vai. Olha aí umas manchas que ela vai criando. Já vai criar uns efeitos bem bacanas aí, né? Com o processo de laminar. Aqui dá uma esperada, né? Secar bem mais, porque a primeira de mão é mais chatinha mesmo, tá? Se aplicar ela meio concentrada, ela fica demorando para secar. Entrar no processo de secagem aí.
mesmo que esteja tendo umas imperfeições na primeira demão, você arranhou, riscou sem querer, não esquenta muito a cabeça na primeira demão, que depois a gente vai adentrar com a segunda demão, e a segunda demão ela vai cobrir qualquer imperfeição que tiver na primeira, tá bom? É bom você levar caprichadinho, evitar ao máximo de rasgar, de danificar a textura desde a sua primeira demão. Mas se isso ocorrer, não se preocupe, não esquenta a cabeça, que isto é apenas a primeira demão. Na segunda demão a gente vai consertar tudo isso aí. Qualquer imperfeição será encobertada, será camuflada na segunda demão. Pode apostar nisso, ter certeza, tá bom? Bom, aluno, no vídeo de hoje a gente se encerra por aqui. Depois no próximo vídeo a gente dá uma acelerada então um pouquinho mais no processo de secagem e entra então com a nossa segunda demão de correção neste verde aqui, tá bom? Então vai ser só uma correçãozinha aí, mais um laminar mais aprofundado, mais concentrado, e depois a gente dá continuidade então à nossa segunda camada propriamente dito na tonalidade preta. Até mais!